Nós vamos, meus irmãos, gastar algum tempo nesta manhã olhando um pequeno trecho do Salmo 103. A versão que eu estou utilizando nesta exposição é a versão Nova Almeida atualizada. Então, se nós tivermos algumas pequenas diferenças, elas são por conta dessa tradução que eu estou usando. E nós vamos examinar então, rapidamente, este pequeno trecho da poesia que Davi escreveu. O salmo é atribuído a Davi, portanto, é uma literatura do Antigo Testamento, é uma poesia, mas nem por isso ela deixa de desenvolver certos aspectos teológicos, certos aspectos espirituais que são fundamentais para a nossa existência e para a nossa relação com Deus. Eu sei que para muitos crentes o livro preferido da Bíblia é o livro dos Salmos, por conta do fato de que os Salmos trazem falas, orações que tocam no fundo da gente e ao mesmo tempo dão para a gente desenvoltura espiritual. Então, muitas orações, por exemplo, que a gente faz na igreja ou faz sozinhos, são orações que vieram da sugestão do Salmo. Porque o Salmo tem a característica de ser existencial. Deus permite que o salmista lhe faça perguntas. Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não vais me ouvir? Esse tipo de pergunta é muito embaraçoso. Como é que a gente tem coragem de fazer esse tipo de pergunta para Deus? A gente pode fazer essa pergunta para Deus: até quando eu vou orar, o Senhor não vai me ouvir? Porque o salmista lá atrás fez isso. E Deus fez questão de inspirar a tal pessoa para escrever isso e ficar registrado para o nosso ensino, para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento. Então, quando nós pensamos aqui no Salmo 103, o foco deste salmo é estudar Deus do ponto de vista da sua misericórdia. Todinho, o salmo todinho nos convida a louvar a Deus porque Ele é misericordioso. Eu não sei se você e eu enxergamos isso todo o tempo. Em todo o tempo Deus está sendo misericordioso conosco. Mas o Salmo nos ajuda a pensar que esta é uma tônica do Senhor. O Senhor trabalha com os seus filhos de um jeito misericordioso. Então, dentro da sua misericórdia, Ele aplica todo o seu amor, e dentro da sua misericórdia, Ele aplica toda a sua justiça. Então, Deus nos trata como filhos. O Salmo vai dizer isso. Ele se lembra que nós somos pó. Sabe o que é pó? Não é? Ele se lembra que nós somos tão finitos e tão falhos e tão pequenos, mesmo assim Ele olha para nós. Então, o trecho que nós vamos estudar é este. Você pode me ajudar lendo comigo? Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia.
Olhando para este pequeno trecho do Salmo, nós vamos ver uma fala do salmista consigo mesmo. É uma conversa dele consigo mesmo. E ele está, então, nos ajudando aqui a perceber quais devem ser as nossas metas, os nossos objetivos nesta manhã. Primeira coisa é que nós devemos saber, ou nós devemos recordar, que a vida espiritual de Davi é uma vida que pode ser copiada por nós. Ele viveu no Antigo Testamento, ele não sabia da revelação que nós temos, que é Jesus Cristo, mas ele tinha uma convivência com Deus que se aproxima muito daquilo que a Bíblia quer para nós hoje, no século 21. Então, vamos ver como é que Davi olhava a vida espiritual, como é que ele tinha uma visão acerca do Senhor e como é que ele entendia os benefícios do Senhor. Depois nós vamos pensar aqui na nossa vida relacional que o Senhor propõe e proporciona a pessoas que creem nele. Em terceiro lugar, vamos ver se a vida relacional que é proposta já está a pleno vapor na nossa vida ou pode melhorar. Eu espero que possa melhorar, não é? Eu peço que possa melhorar. Então vamos começar com o diálogo que Davi tem consigo mesmo. Ele diz: bendiga minha alma, tudo o que há em mim, bendiga minha alma, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Quando eu penso nestas frases, eu tenho que ir palavra por palavra tentando entender o que é bem dizer. E bem dizer, no sentido do texto e no sentido do dicionário, é a gente enaltecer, a gente exaltar, a gente dar valor, a gente glorificar, a gente engrandecer a Deus. O que Davi está dizendo? Está dizendo que ele deve elogiar a Deus, deve gastar tempo engrandecendo a Deus, deve gastar tempo elogiando a Deus. E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Quanto tempo a gente gasta elogiando a Deus? Você responde. Quanto tempo a gente diz assim: ó Deus, tenha santa paciência, como é que o Senhor vai criar uma borboleta com estas cores tão contrastantes e ao mesmo tempo tão bonitas? Como é que o Senhor vai construir essa flor aqui? Que cabeça é a tua, meu Deus? Quando o Senhor junta esse amarelão com esse roxo e dá certo. Ó Deus, como é maravilhoso observar o crescimento da minha laranjeira. Foi o Senhor que bolou minha laranjeira. Ó Deus, que grande é o Senhor. O Senhor é magnífico. O Senhor é uma pessoa extremamente grandiosa. Quanto tempo a gente gasta pensando assim? Ou a gente já vai direto: Senhor, bendito é o teu nome. É o seguinte, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Olha, não está dando certo isso. Quer dizer, é como se o Senhor dissesse assim: e eu? E eu? Onde eu estou nisso? Quem sou eu? Quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, para o breve catecismo ou para o catecismo maior, nós vamos encontrar que a nossa finalidade é bendizer o Senhor. Nós existimos para dizer que o Senhor é grandioso, que o Senhor é cheio de glória, que o Senhor é cheio de majestade, porque quando a gente começa a bendizer o Senhor
e a gente ressaltar as qualidades do Senhor, a nossa alma descansa. Os problemas parecem pequenos à luz do Deus grandioso que se chega para nós. Não é verdade? Então, quando nós pensamos no bendiga a minha alma, o que nós imaginamos que seja minha alma? Na linguagem do Antigo Testamento, é o meu ser integral, é o meu raciocínio, é a minha vontade, é o meu sentimento, é a minha capacidade de trabalho, é a minha convivência com o outro. Todo esse conjunto que sou eu deve estar comprometido, cada pedaço meu deve estar comprometido com esse processo de engrandecer o Senhor. Então não é uma coisa meramente teórica, não é uma coisa meramente do sentimento, é uma coisa do raciocínio também. E o Senhor Jesus Cristo vai nos lembrar do que significa esta minha alma. Então é o meu ser integral na linguagem do Antigo Testamento. E então Davi diz assim: tudo que há em mim. E Jesus Cristo mostra então, repetindo Deuteronômio capítulo 6, o que é tudo que há em mim. Tudo que há em mim é de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com toda a minha força, toda a minha energia direcionada para exaltar a Deus. Isso vai afetar como eu sou marido, isso vai afetar como eu sou esposa, isso vai afetar como eu sou pai, isso vai afetar como eu sou filho, isso vai afetar como eu sou membro de igreja ou como profissional no meu trabalho. Isso vai afetar tudo. Porque no exato instante em que Deus é o meu paradigma de grandeza, de glória, de majestade, como é que eu vou reagir diante das situações que eu vivo? Não é verdade? É uma coisa impressionante, é uma dimensão que Davi encontra. Ele é um guerreiro, ele é um soldado, ele é um rei, ele é um homem de família, ele tem muitos problemas para cuidar, ele erra, ele acerta, mas o que você percebe é que quando ele está inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas coisas, ele está exatamente atingindo o cerne da questão. Quando eu me abro para Deus, eu me abro em todas as áreas do meu ser, eu não fecho nenhum quarto, eu não deixo nenhuma porta da minha casa, porta interna fechada, aqui é proibido entrar, não, eu abro todas, e Ele é bem-vindo em cada ambiente do meu ser. Então, Jesus Cristo fazia isso, e Jesus Cristo disse: o meu objetivo é glorificar o Pai, eu vim fazer a vontade do Pai, eu vim fazer a vontade do Pai, então eu estou disponível para o Pai o tempo todo, e eu faço o que lhe agrada, não é? Então percebemos aí o fato de que ele recomenda a si mesmo: olha, não se esqueça de nenhum dos benefícios. Eu fui procurar o significado de esquecer. O que é esquecer? Esquecer é não lembrar mais, ou esquecer é apagar da memória, ou esquecer é deixar por descuido. Esquecer pode ser falta de atenção, esquecer é não pensar, ou omitir por negligência, ou por trocarmos a prioridade. Você sabe onde você esquece. Ou você não prioriza, ou eu não priorizo, ou eu omito, ou eu me entrego às minhas aflições,
e fico gemendo sob o peso da minha ansiedade? Tudo isso foge daquilo que Davi está dizendo: não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, começando por mim mesmo, eu tenho que fazer aqui um ajuste. E eu quero convidar você para fazer o seu ajuste. Como é que você está falando com você mesmo agora a respeito de Deus? Aí então ele mostra a quem ele deve bendizer e por que ele deve bendizer a essa pessoa. Ele diz: bendiga minha alma o Senhor. Não é nenhuma circunstância da nossa vida, seja o salário, seja a condição social, seja a casa, seja os bens que a gente possui, nada disso tem importância no cenário da adoração. Pelo contrário, isso é obstáculo. Quando a gente começa a se admirar das coisas que a gente tem, do maridão que a gente tem, da esposa que a gente tem, a gente perdeu o foco, porque o foco é o Senhor. Você foi comprado para adorar o Senhor, você não foi comprado para ter vida confortável. Desculpa. Você foi comprado para ser amigo dele. E sob essa perspectiva, então, Davi olha para o objeto da sua adoração e diz: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de um só de seus benefícios. E eu fui perguntar: o que é o Senhor? Quem é o Senhor? Senhor é aqui Javé. Quem é o Javé? Javé é um nome que Deus deu a Moisés lá na sarça, no momento da sarça ardente, em que ele se revelou diretamente. Qual é o teu nome? Como é que eu vou dizer para o pessoal lá de Israel que o Deus de Israel, qual é o teu nome? E ele diz assim: pode dizer que o meu nome é eu sou o que sou. Eu sou Javé. E no nosso estudo, Javé é o nome de Deus cuja tradução mais provável é o Eterno, o Deus Eterno. É o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim, conforme se fala em Êxodo 3,14. Ele é dono de tudo que existe, especialmente dos que são seus servos ou escravos. E eu queria então colocar esta fala. Este nome é um nome pactual, é um nome que tem um acordo. Não é simplesmente o Deus criador de todas as coisas, mas quando ele diz esse nome, é o Deus que tem uma aliança com o seu povo, uma aliança que não perece, uma aliança que permanece. É a mesma coisa, eu só falei abrasileirado, tá bom? O nome do Senhor pode ser pronunciado de diversas maneiras. Yavé, como é que você falou? Yahuá. Uma vez um frentista de posto disse assim: o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua. Falei: onde é que você aprendeu isso? Você está na mídia. A gente fala errado o tempo todo. Falei: olha, não é questão de falar errado, é falar dentro do nosso idioma. Mas é a mesma pessoa. Ou você imagina que Jesus é diferente de Yeshua? É a mesma pessoa. Então, é só questão de uso da língua e
Só isso, tá bom? O fato é que esse Deus é um Deus que tem uma aliança. Ele promete ser o meu Deus, especialmente nós presbiterianos. Nós acreditamos muito na aliança que Deus fez com Abraão. Eu vou ser o seu Deus pessoal e eu vou ser o Deus das gerações que vierem de você no decorrer delas. Quando a igreja presbiteriana de Porangaba completou 100 anos, eu fui convidado para pregar. E o secretário de Atas era amigo do meu pai. Ele me entregou o primeiro livro de Atas e eu vi lá com muita alegria que o meu avô foi recebido por batismo infantil naquela igreja. Aí eu fiquei pensando que a misericórdia de Deus perseguiu o meu avô, porque onde meu avô foi, a minha avó teve o meu pai e 2 meses depois ela morreu de febre espanhola. Quem foi cuidar do meu pai? Foi uma parenta dos meus avós. E sabe o que aconteceu? O meu pai, quando chegou na idade, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi uma decisão dele. E aí, quando ele nos criou dentro de uma casa em que se pregava o Evangelho, se falava do nome de Deus. E nós também decidimos seguir a Jesus Cristo. Os 3 filhos seguiram a Jesus Cristo. Aí aconteceu um fenômeno interessante. Cada um dos filhos foi para um lugar diferente. E nós, Esther e eu, tivemos os nossos. E sabe o que aconteceu? Jesus Cristo entrou na vida deles. E eles confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E sabe o que está acontecendo? Eles estão criando os seus filhos na fé de Jesus Cristo, na esperança de que eles professem a sua fé no Senhor Jesus. Quem é que está fazendo isso? É mérito? Não. É a graça de Deus que nos persegue. É a graça de Deus que trabalha nos nossos corações e na hora própria mexe conosco ao ponto de nós confiarmos que Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar. E isso está acontecendo na sua família também. Desde quando Deus está na sua casa? E a gente tem que pensar que Deus não desiste da gente. É por isso que a gente vai falar de benefícios. Quando Davi fala bendiga o Senhor e bendiga o seu santo nome, ele está falando bendiga as perfeições morais de Deus. Então você aprende, especialmente nas poesias de Davi, que ele está falando assim: Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus não tolera o ímpio. Todas essas concepções que Davi demonstra nas suas poesias são concepções que vêm da lei de Deus, da Torá, que vêm do culto a Javé durante a história toda. E depois disso, Davi é o nosso legítimo representante quando nós olhamos para Jesus Cristo e vemos que Jesus Cristo é justo, que Jesus Cristo é santo, que Jesus Cristo é misericordioso, que Jesus Cristo é cheio de louvores, que Jesus Cristo é cheio de graça. Não é verdade? E nós podemos confiar tanto no Pai quanto no Filho, justamente pelo fato de que tanto o Pai quanto o Filho, quanto o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, tem absolutas perfeições morais. O que mais que nós temos que falar? Nós temos que falar agora dos benefícios. E Davi vai arrolar esses benefícios. Benefícios são ações em prol
da gente. Benefícios são favorecimentos de Deus. Deus olha com ternura para os seus filhos. É por isso que Ele bate forte. Uma vez lá na escola, eu dizia assim: Deus bate no crente. Aí um irmão nosso de outra denominação disse: pastor, Deus é amor, Deus não bate na gente. Falei: Deus bate muito. Vamos para Hebreus. Deus disciplina os filhos que ama. Se você não tem disciplina, você não é filho, você é uma anomalia, você é uma pessoa fora do cuidado de Deus. Eu só quero o lado positivo de Deus, o lado negativo eu não quero. Quando Deus me prova, quando Deus cobra de mim, quando Deus exige de mim, isso eu não quero, eu quero só os favores. Agora nós vamos olhar como é que acontecem os favores de Deus sob a ótica de Davi. Eu não estou acompanhando a hora. Vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Ele começa a rolar os benefícios, e olha os benefícios. Vamos ler juntos? Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Eu fico pensando aqui no fato de que Davi era um rei, tinha autoridade na mão, tinha dinheiro na mão, era um homem rico, era um homem cuja vontade era respeitada pelo seu país, e ele poderia ter se enveredado como Salomão se enveredou por um caminho estranho de idolatria de si mesmo. Mas o Novo Testamento identifica Davi como um homem segundo o coração de Deus. Então vamos olhar os benefícios sob a ótica de um homem segundo o coração de Deus. E vamos começar com o primeiro benefício: ele perdoa todas as suas iniquidades. Por que Davi começa com perdão? A gente sabe, a gente lembra de Batsebá, do crime de Davi contra Urias, marido dela. A gente lembra do censo que Davi exigiu do país e por isso o país foi castigado. A gente se lembra dessas coisas. Mas há um fato interessante, é que a primeira atitude que Davi relaciona é que Deus é um Deus de perdão. Por quê? E Davi sabe, lá no seu íntimo, que ele é desse tamanho, insignificante. Ele sabe que a sua vida tem muitos percalços, tem muitos erros, tem muitos fracassos, tem muitas interrupções espirituais, tem muitas decisões apressadas, tem muitas coisas que afetariam diretamente o seu relacionamento com Deus. Então, quando ele olha para Deus e vê em Deus um Senhor que conhece a sua estrutura, se lembra que ele é pó, e quanto dista o Oriente do Ocidente, ele afasta as transgressões de Davi. O que aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz? Ele levou sobre si os nossos pecados. Deus removeu
a condenação que havia sobre aqueles que hoje confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como é que eu olho para Deus? Eu olho para Deus como um Deus punitivo, que só pensa em punir a minha fraqueza, ou eu olho para um Deus que é um Deus generoso e começa o seu relacionamento comigo me perdoando? Bonito isso, né? Vocês não acham significativo que Deus seja uma pessoa tão graciosa que olhe para nós e diga assim: ele é imperfeito, eu sei. Ela acha ele um maridão. Vocês são os meus exemplos continuados. Quem manda sentar na frente? É por isso que a turma senta atrás. Eles têm medo de exposição, mas vocês não têm medo de exposição. O que você enxerga do seu marido não passa nem perto do que Deus enxerga a respeito dele. E o perdoar é exatamente aceitar o seu marido na sua presença. É fantástico pensar isso, que Deus nos aceita na sua presença e Ele está à vontade conosco, porque Ele entende como nós somos pequenos, falhos, fracos, miseráveis, não somos espirituais como deveríamos ser, e no entanto Ele é apaixonado. Mas essa paixão custou o sangue do seu filho. Então, quando se fala que Deus perdoa, é por seu amor, é por sua misericórdia, como diz Miqueias. Ele remove o castigo que resulta do pecado cometido, mas Ele exige que a gente confesse, que a gente abandone o pecado que a gente tem, especialmente o pecado consciente. O pecado que a gente não tem consciência, a gente faz como o salmista, não é? Absolve-me das faltas que me são ocultas, das faltas que eu não tenho discernimento, daquilo que eu peco contra ti e não sei que peco. Então, o relacionamento de lá para cá é de perdão. O próximo benefício que nós estamos enxergando aqui é que Ele cura. E o salmista diz: Ele cura todas as suas enfermidades. Você não pode ficar parado só nessa frase, porque senão você vai viver eternamente neste corpo. Já pensou? Não pensou? Pensa só. Se esse texto estivesse falando que Deus cura todas as suas enfermidades, você vai morrer do quê? Mesmo a velhice. O que é a velhice? A velhice é o órgão, são os órgãos, são os músculos, são os ossos, são o conjunto do nosso ser envelhecendo, enfraquecendo. Mas eu tenho um câncer. Eu vou lá no Salmo 103 e diz assim: o Senhor diz que cura tudo, cura o câncer. Deus cura o câncer. Aí eu chego e tenho um problema fatal de diabetes. Cura, porque a tua palavra diz que o Senhor cura. Deus tem que curar. E assim a gente vai vivendo, vai vivendo. Senhor, eu estou velho, cura. Nunca morre. Se Deus cura tudo, nunca morre. Estou errado na minha lógica? Vocês acham? Não é verdade? Agora, vamos nos lembrar do próprio Davi.
do próprio Davi. Davi fez um filho em Batseba. E quando a criança nasceu, Davi ficou jejuando uma semana. Jejuando e orando pela criança. Deus curou a criança? Ela morreu. E não foi só isso. Deus disse para ele: porque você fez isso, porque você é um homem de sangue, não vai sair a espada da tua casa. Então Davi passou a vida inteira olhando os filhos dele se matarem. Vingança e opção de coisas. Se você usar Davi como exemplo de pai, ele não é bom pai. Apesar dele atrair todos os seus filhos para as decisões do trono, como diz 1 Crônicas, ele não era um bom pai. E por que ele não era um bom pai? Porque ele foi procurar no vizinho, quando ele tinha direito de procurar só dentro da sua casa. E Deus não curou. Vamos lembrar de outra pessoa que eu gosto muito, que se chama Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, até ressuscitar a pessoa, ele fez. O cidadão estava lá como nós aqui, numa aula de escola dominical, que foi um pouco mais além das 10 horas da manhã. O cidadão dormiu, caiu lá embaixo e aparentemente morreu. E a Bíblia então diz que Paulo foi lá, orou, ele voltou à vida e Paulo voltou ao estudo bíblico, não é? Mas Paulo adquiriu, durante o seu encontro com Jesus Cristo, ele adquiriu uma enfermidade, e ele chamou de espinho na carne. E ele disse: Deus, tira o espinho na carne, me cura disso. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e Deus disse para ele: não. Como é que Deus disse para ele? Não. E ele diz: a graça, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a gente tem que aprender a conviver com enfermidades. Elas não são necessariamente castigo de Deus, como pensavam os discípulos diante do cego de nascença. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Nem ele, nem seus pais. Foi para que nele se manifeste a glória de Deus. Deus usa crentes sãos e Deus usa crentes doentes para a sua glória. Mas em que caso Deus cura todas as suas enfermidades? Deus cura todas as enfermidades em que a glória dele é exaltada. Então é possível que você viva num lugar onde o nome de Cristo é blasfemado, onde o nome de Cristo é rejeitado. Aí Deus diz assim: eu vou dar uma doencinha para este meu filho ou minha filha, e aí em volta dele vai haver uma porção de gente orando a favor da recuperação dele, e os incrédulos vão ver e vão me glorificar, porque na hora apropriada eu vou curar a pessoa. Quer dizer, eu vou falar numa linguagem nossa aqui: Deus não dá ponto sem nó. Deus não dá ponto sem nó. Deus não perde tempo. Toda iniciativa divina tem resultado positivo. Quando nós pensamos então
no que significa Deus curar todas as suas enfermidades, nós temos que saber que Deus tem o poder de curar, e Ele cura quem Ele quer. Mas nós temos que nos lembrar que, especialmente as situações em que nós somos injustiçados, em que nós somos maltratados, Deus provê escape para que nós possamos suportar as provas. Então, do ponto de vista do salmista, quando eu olho para ele, eu enxergo que ele está colocando na frente dele o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? E ele restaura pessoas, ele transforma pessoas, mas especialmente ele resgata pessoas do império da morte e transporta para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo o príncipe das trevas, nós andávamos segundo as nossas próprias tendências carnais. Mas a misericórdia de Deus nos proporcionou vida. E quando Jesus Cristo falou dessa vida, ele falou que esta vida era uma vida de abundância. O que significa vida abundante? Que eu vou ter muito dinheiro? Não. Que eu vou ser perdoado, que eu vou ser curado, que eu vou ser restaurado dos meus traumas, que eu vou ser restaurado das minhas condições, segundo o seu propósito. Então, eu devo pedir que Deus me cure? Devo. Devo buscar de Deus alívio? Devo. Por quê? Porque Deus me olha com perdão, com misericórdia, com complacência. É o jeito que Ele me olha, em Cristo Jesus. Mas eu devo, e sobretudo, eu devo sim entender que o propósito dEle é principal na minha vida e não a cura do meu corpo. Tá bom? Muito bem. Ele fala mais um benefício que é a redenção da cova. É Ele quem da cova redime a sua vida. E eu fico pensando quantas vezes a gente tem risco de morte no cotidiano. É só você fazer a pergunta: e se? E se o bujão de gás explodir lá em casa? E se a borracha da panela de pressão não estiver muito boa? E se o pneu do carro furar? E se eu tiver um acidente de trabalho? E se eu for atravessar a rua e não enxerguei o carro que vem em alta velocidade e não soube avaliar? E se? Vocês já pensaram quantas vezes Deus diz: agora não? Ele olha para a gente está exposto no perigo, ele diz: agora não, não é a hora dele. A gente vai dizer assim: olha, o governo foi lerdo em tratar dos casos de Covid, morreram 600 mil pessoas no Brasil. Mas eu quero fazer uma afirmação meio grosseira aqui: se não morresse de Covid, morria de outra coisa. Porque é Deus quem dá a respiração. E nós temos que lembrar que isso foi apenas uma estatística, e a gente sabe que ficou mais fácil fazer assim: a pessoa morreu de complicações cardíacas, respiratórias, bota aí, Covid. Bota aí, Covid. Ou não bota nada. E no caso de Covid, a gente sabia até que as instituições parece que recebiam algum recurso, né? Então dizer assim: ó,
morreu de unha encravada, mas coloca Covid. Por quê? Porque a gente vai receber verba, pensa, Ninguém morre na véspera. Mas graças a Deus a gente não sabe no dia que vai morrer, porque se soubesse, morria na véspera. Não é verdade? Ai meu Deus, amanhã dá um ataque cardíaco, já vai. Não, na verdade Deus preserva a vida. E quando Davi falava, ele tinha um profundo conhecimento da realidade da vida, porque ele era guerreiro de lutar corpo a corpo. Ele enfrentou gigante, ele enfrentou exércitos, ele enfrentou animais quando ele era pastor. Ele sabia o que podia levar a perder a vida. E ele diz: em todas as situações, quem me preservou foi Deus. Não foi a minha capacidade de olhar para lá e para cá para saber que não vem carro. Não foi a minha capacidade de usar material de proteção para trabalhar. Não foi isso que me preservou. Quem me preservou até hoje foi o Senhor, porque o Senhor está interessado que eu viva até agora. Então, se Ele te olha com misericórdia, se Ele sara aquelas enfermidades que atingem o seu propósito, e se Ele te cuida para que você sobreviva, e sobreviva com qualidade de vida, o próximo benefício vai ser mais amplo ainda, porque vai dizer assim: Ele te coroa, ou Ele o coroa, a coroa de graça e misericórdia. O primeiro adorno que Deus fez na sua vida foi te salvar. Deus te salvou. Você não imagina o que seja isso, mas eu posso dizer que você não será objeto de condenação dele quando vier Jesus Cristo. Se você é crente verdadeiro, você vai ouvir uma palavra assim: vinde bendito, ou vinde bendita de meu Pai. Não existe coisa mais gloriosa do que ouvir isso. Entra para o gozo que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Imagina Deus tendo esse cuidado conosco. Imagine isso. E aí você pensa então que Deus disse: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Isso significa que Deus está zelando, que Deus está atuando na minha vida. Quem sou eu para ser alvo de tamanha atenção? Mas o texto nos leva a pensar que Deus adorna pessoas com a salvação, conservando-as unidas com Ele. Deus adorna pessoas com a sua ação de misericórdia, o que permite que os salvos continuem firmes, fiéis na fé. Eu estou vendo gente aqui, Amaral, desde quando a gente está junto nessa lida? E o que faz a gente não desistir de ser crente? Não é? Todo dia nos alimentando, todo dia renovando a sua graça, todo dia renovando a sua bondade para conosco. E a gente que é ingrato diz assim: não, hoje eu não preciso de Deus, dá licença que eu vou fazer o que eu bem entendo, e se machuca toda, a gente se machuca toda. O fato é que Ele coroa você de graça e misericórdia, e por último, Ele enche de bens a sua vida. Não, pastor, não é verdade, porque eu trabalho duro para ter o que eu tenho.
Pensa bem. Pensa no que você falou. Está pensando? Quem é que te dá vida mesmo? É Ele. Quem é que te dá condições de trabalho? É Ele. Então, as bênçãos que pessoas sem merecer recebem de Deus são muitas bênçãos que lhes permitem viver com alegria e confiança renovadas. Quero interromper aqui por conta do horário do culto, mas lembrar vocês do velho hino que dizia: conta as bênçãos. Conta quantas são. São recebidas de onde? Da divina mão. Então agora, eu quero convidar você para, entre essa reflexão que nós fizemos, eu espero que você tenha acompanhado, e o culto que vai começar agora, você se desmanche em elogios para Deus. Vamos começar por aí? Então esse é o desafio desta manhã, tá bom?